Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. É um prazer poder estar aqui novamente, reunidos com vocês, para estudarmos, para aprendermos um pouco mais. A lição dessa noite do livro Vinha de Luz é a lição 56, Maiorais. Ela começa assim: E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: Se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos e servo de todos. Essa lição está no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, no versículo 35. Ser dos primeiros na Terra não é problema de solução complicada. Há maiorais no mundo em todas as situações. A ciência, a filosofia, o sacerdócio, tanto quanto a política, o comércio e as finanças, podem exibi-los facilmente. Os homens principais da ciência, com legítimas exceções, costumam ser grandes presunçosos. Os da filosofia, argutos, sofistas do pensamento. Os do sacerdócio, fanáticos sem compreensão da verdadeira fé. Em política, muitos dos maiorais são tiranos. No comércio, inúmeros são exploradores, e nas finanças, muitos deles não passam de associados das sombras contra os interesses coletivos. Ser dos primeiros, no entanto, nas esferas de Jesus sobre a terra, não é questão de fácil acesso à criatura vulgar. Nos departamentos do mundo materializado, os principais devem ser os primeiros a serem servidos e contam com a obediência compulsória de todos. Em cristianismo puro, os espíritos dominantes são os últimos na recepção dos benefícios, porquanto são servos reais de quantos lhe procuram a colaboração fraterna. É por isso que, em todas as escolas cristãs, há numerosos pregadores, muitos mordomos, turbas de operários, cooperadores do culto, polemistas valiosos, doutores da letra, intérpretes competentes, reformistas apaixonados, mas raríssimos apóstolos. De modo geral, quase todos os crentes se dispõem ao ensino e ao conselho, prontos ao combate espetaculoso e à advertência humilhante ou vaidosa. Poucos, surgindo com o desejo de servir em silêncio, convencidos de que toda a glória pertence a Deus. Muito bom. No mundo de hoje, globalizado, é fácil cedermos aos caprichos da luxúria e do poder. Tem pessoas que não precisam fazer muito esforço para se dar bem na vida. Conquistam fama e fortuna e são motivo de inveja de muitas outras pessoas. Mas não devemos nunca nos esquecer que os bens materiais a que damos valor foram criados pelo homem, mas são perecíveis, portanto, têm prazo de validade. Estamos, nessa época, tomando conhecimento de uma infinidade de histórias de pessoas que, aparentemente, tinham muito, mas esse muito de nada lhe serviu frente à doença avassaladora. Estamos aqui, nesta época determinada do desenvolvimento planetário, em contato com todas estas facilidades, e é fácil nos distrairmos
de nossas verdadeiras provas. Também é certo que retornaremos à pátria espiritual, mas em que condições? Quando partirmos de regresso, o que contará a nosso favor será somente o bem que fizemos, as nossas boas obras, e a nosso desfavor, o mal que fizemos, direta ou indiretamente, em decorrência do bem que deixamos de fazer. Para não termos surpresa quando regressarmos, lembremos-nos da lição de Jesus. Aquele que quiser ser o primeiro, seja o último e servo de todos. Era o que eu tinha para essa noite. Desejo que a paz de Jesus reine na casa de cada um de vocês. E fiquemos agora com o nosso palestrante e a lição da noite. Fiquem com Deus e uma boa semana a todos. Caros irmãos e amigos, nós estamos aqui hoje exatamente para fazermos uma homenagem, uma singela homenagem à primeira publicação de O Livro dos Espíritos. O tema do nosso trabalho é o Livro dos Espíritos e o seu registro histórico, comemorando exatamente na data do dia de hoje os seus 164 anos. Permitam-me fazer um pequeno preâmbulo do que foi esse nosso trabalho. Ele se iniciou no ano de 2017, quando, naquela oportunidade, nos veio à mente o desejo, a vontade de fazermos uma homenagem ao Livro dos Espíritos, já na comemoração dos seus 160 anos. Conversando com alguns amigos, alguns expositores que estiveram aqui na nossa Semana Espírita no ano anterior, fomos orientados a buscar alguns desses registros na Biblioteca Nacional da França. Essa biblioteca, ela tem um setor específico, né, que é uma hemeroteca, chamado Gallica. E ali começamos a ter uma intimidade um pouco maior com aquela ferramenta e fomos buscar alguns desses registros exatamente para enriquecer o nosso trabalho. No slide seguinte, vocês vão ver aí uma imagem. Essa imagem é de um livro de Silvino Canuto Abreu, que é intitulado Livro dos Espíritos e a sua tradição histórica e lendária. Por que nós estamos colocando este livro? Quando nós passamos a pegar alguns desses registros históricos, nós fomos também presenteados com este exemplar. É o exemplar que está aqui às nossas mãos. E esse exemplar acabou contribuindo e enriquecendo ainda mais aquilo que nós já tínhamos em mãos. Para vocês terem uma ideia, o livro é intitulado O Livro dos Espíritos e a sua tradição histórica e lendária. Eu acho que Canuto Abreu, ele já estava prevendo algumas críticas, tanto a favor e talvez contrário. Ele já colocou no título deste livro duas palavras: história e lenda. Ou seja, uma tradição histórica, mas também lendária. Colocou neste livro, talvez, registros históricos que ele teve acesso e também uma parte que pode ser romanceada. Então, eu deixo para uma análise dos nossos amigos internautas para que tirem as suas próprias conclusões. É um livro que se encontra hoje no domínio público. Qualquer individualidade pode encontrar na internet, ele vem em PDF, e eu faço a seguinte recomendação: leiam com esse ar aberto, né, no sentido de ter informações que podem ser realmente registros históricos
que nós acreditamos em boa parte dele, e também narrativas que podem ser romanceadas. Para nós darmos uma credibilidade a este livro, permitam-me também fazer um pequeno preâmbulo de quem foi este espírito Silvino Canuto Abreu. No slide sequente, na sequência, nós colocamos uma imagem. Silvino Canuto Abreu nasceu em 1892, veio a desencarnar no ano de 1980, ou seja, aos 88 anos de idade. Um paulista, nascido na cidade de Taubaté. E Silvino Canuto Abreu, desde tenra idade, ele já tinha uma oportunidade do aprendizado do ponto de vista intelectual. Nascido em uma família de posses, ele já teve as suas primeiras instruções já em tenra idade. É tanto que no slide seguinte, nós colocamos aí algumas graduações de Silvino. Para vocês terem uma ideia, ele graduou-se, olha a palavra, graduou-se, ele não iniciou o curso, mas graduou-se aos 17 anos de idade no curso de farmácia. Então, veja o nível de intelectualidade deste espírita. Espírita de berço. Então, Silvino Canuto Abreu, ele fez mais 2 graduações. Aos 22 anos, ele concluiu a graduação em Direito e, mais tarde, já por ter estado na faculdade, na Universidade de Medicina, onde ele fez o curso de farmácia, ele também acabou graduando-se no curso de Direito. Para nós termos uma ideia, Silvino Canuto Abreu, ele era muito preocupado com os ensinamentos da doutrina espírita. Como disse anteriormente, um espírita de berço, que já tinha uma vinculação com os evangelhos do Cristo, ele faz a sua primeira viagem à Europa nos idos de 1920. Na imagem subsequente, nós vamos ver com quem Silvino Canuto Abreu se encontrou em Paris. Por que Silvino se deslocou para lá? Como estudioso da doutrina espírita e um defensor dos ensinamentos e princípios de Kardec, Silvino percebeu que algumas individualidades do movimento espírita daquela época tinham ideias que, segundo o seu pensamento, contradiziam os ensinamentos de Kardec. O que Silvino fez? Foi beber na fonte. É por isso que nos idos de 1920, ele vai para Paris e se encontra pessoalmente com Gabriel Delagne, se encontra pessoalmente com Leon Denis e se encontra pessoalmente com Henri Sauce. Henri Sauce, todos nós sabemos, foi o grande biógrafo de Allan Kardec, do senhor Hippolyte Léon Denis Arrivaille. Aqui vai uma pequena reflexão. Um espírito ou um espírita altamente preocupado com os ensinamentos de Kardec se dirige a Paris exatamente para beber na fonte daqueles que conviveram pessoalmente com Kardec. E ali foi tirando as suas dúvidas, qual era o pensamento de Kardec, o que ele quis dizer com isso, o que ele quis dizer com aquilo. E estes ensinamentos acabaram proporcionando a Kardec uma grande amizade. Na imagem sequente, nós colocamos aí uma fotografia, e essa fotografia ela foi enviada por Leon Denis para Silvino Canuto Abreu. Claro que nós estamos em equipamentos onde algumas pessoas devem olhar pelo celular e talvez não tenha tanta nitidez. O programinha que nós estamos utilizando, o PowerPoint, ele é um pouco limitado neste aspecto, mas é uma boa ferramenta que nós temos. Então, eu fiz questão de dar um zoom nessa imagem
que é o slide posterior, para nós vermos em detalhe essa dedicatória de Leon Denis para Silvino Canuto Abreu. Então, veja aí a setinha, nós vamos perceber, ele está endereçado a Doutor Canuto Abreu e assina Leon Denis. Ou seja, o que nós estamos fazendo aqui? Estamos trazendo registros históricos. Então, comprovadamente, Silvino Canuto Abreu, ele já mantinha relações de entendimento com esses três que nós aqui citamos, dentre tantos outros, mas em especial Gabriel Delany, Leon Denis e Henri Sauce. No próximo slide, nós colocamos também uma grande preocupação que Silvino tinha com as questões teológicas. E aí nós colocamos a seguinte mensagem. Na esfera teológica, empolgado desde os 18 anos, olha, desde os 18 anos, pelos estudos bíblicos, empreendeu, entre outros estudos bíblicos, na versão direta dos evangelhos gregos, tomando por base o mais antigo manuscrito do Novo Testamento. Estagiou para este fim nas melhores bibliotecas do mundo, sobretudo no Museu Britânico, Museu do Vaticano e Biblioteca Nacional de Paris. Então vejam a qualidade intelectual e eu diria, acrescentando, moral e também espiritual de Silvino Canuto Abreu. No slide seguinte, nós colocamos aí quando Silvino chega em Paris. Ele passou 2 anos para aprofundar essas pesquisas, não só pessoalmente com aqueles amigos a quem já se correspondia, como também na Biblioteca Nacional da França. E ele teve a oportunidade, durante esses 2 anos em Paris, aprofundando essas pesquisas, conhecer o senhor Paul Leymarie. Quem foi Paul Leymarie? Foi o filho de Pierre Gaëtan Leymarie, que foi, após a desencarnação de Kardec, um dos seus presidentes da Sociedade Parisiense. Ou seja, todo aquele legado de Kardec acabou ficando sobre a guarda da sociedade e um dos seus presidentes foi o velho senhor Pierre Gaëtan Leymarie. O que acontece quando Canuto Abreu encontrou o senhor Paul Leymarie? Isso nos idos de 1920 a 1922. Paul Leymarie conseguiu guardar com muita dificuldade parte da documentação pessoal de Kardec. Registros de próprio punho, como cartas a Amélie Gabrielle Boudet, quando ele estava em viagem, algumas respostas de espíritas de outras cidades, eram recomendações que eram feitas, eram respostas a jornais. Então, era uma vasta correspondência particular de Kardec. E Silvino, se aproximando de Paul Leymarie, ele tem a oportunidade de ter acesso a estes documentos. Isso foi feito. Paul Leymarie permitiu que o senhor Silvino Canuto Abreu desse uma olhada em profundidade a esses documentos, e isso não aconteceu nem em um dia, em 2 dias ou uma semana. Foram várias e várias semanas. Canuto Abreu tendo acesso a esses documentos pessoais e originais de Kardec. Aquilo lhe preencheu de tal forma que Silvino Canuto Abreu levou uma máquina e começou a transcrever os documentos originais para laudas em francês, já que ele falava e escrevia o francês de forma muito hábil. Então, ele começa a transcrever aqueles documentos.
pediu permissão a Paul Leymarie e assim ele o fez. Foram vários meses dessas transcrições, inúmeros documentos. E isso talvez poucos de nós temos conhecimento. É um espírita, talvez pouco comentado no movimento, principalmente aqui no Nordeste. Então, Silvino Canuto Abreu, ele retorna ao Brasil de posse destas transcrições de documentos transcritos do original em francês e, posteriormente, ele pegava esse documento que ele datilografou em francês e traduziu para o português. O tempo passa e Canuto Abreu, pós Segunda Grande Guerra, ou seja, pós 1945, ele começa a manter novamente contatos com o senhor Paul Leymarie, que já estava com idade bastante avançada. Então, no próximo slide, nós colocamos aí que Silvino Canuto Abreu, ele retorna à Europa em 1950 e começa a percorrer aqueles mesmos caminhos, os caminhos da livraria espírita, que estava sob a guarda de Paul Leymarie, mas quando lá chega, já não encontra ninguém, porque a livraria entrou em dificuldades, houve uma liquidação, vários documentos foram levados. Na Segunda Grande Guerra, boa parte desses documentos foram roubados ou levados pelos alemães. Então, aqueles documentos, eles começaram a ser perdidos. E depois de algum tempo tentando entrar em contato com Paul Leymarie, Silvino Canuto Abreu tem notícias de que ele se encontrava em uma quinta já bem próxima de Paris, nos arredores de Paris, e para lá ele se dirige. Encontra o Paul Leymarie já adoentado, já com idade bastante avançada, mas se lembra daquele encontro de 1920 a 1922 dele e Canuto Abreu. Naquele momento, Paul Leymarie, já quase nos estertores da veste física, da veste corpórea, ele faz algo que Canuto jamais iria imaginar. Ele pede para que fosse em local específico, vasculhasse todo aquele acervo que havia sobrado depois da Segunda Grande Guerra, e assim Canuto faz. Dirige ao local específico e, depois de muito procurar, chega Silvino Canuto Abreu com uma pequena pasta em couro, um couro vermelho com cinto afivelado, que eram os documentos que sobraram de Allan Kardec, do senhor Allan Kardec. Paul Leymarie, então, naquele momento, já com idade avançada e vendo chegar a proximidade do seu retorno à pátria espiritual, ele presenteia o senhor Silvino Canuto Abreu com vários, inúmeros documentos pessoais de Kardec. Aqui há números que não batem, alguns dizem que eram mais de 600, outros dizem que era mais de 800, outros dizem que eram quase 1000 documentos. Não importa a quantidade. O fato é que Silvino Canuto Abreu, ele passa a ser o fiel guardião de todos os documentos pessoais de Kardec. E talvez poucos de nós temos este conhecimento. No slide seguinte, nós colocamos a famosa pasta de couro com cinto afivelado, onde Canuto Abreu passou a ser o fiel depositário de inúmeros documentos pessoais de Kardec. Para a gente ter uma ideia do que isso representa, no ano de 1952, o senhor Francisco Cândido Xavier recebe uma mensagem do espírito Emmanuel dirigida a Silvino Canuto Abreu.
E no slide seguinte, nós vamos ver parte desta mensagem. Nós não transcrevemos na sua totalidade, até em função do tempo. Então, psicografia do Espírito Emmanuel, por Chico Xavier, no dia 19 de agosto de 1952. Olha o que diz o Espírito Emmanuel. As tuas anotações quanto à história dos pioneiros do Espiritismo não constitui obra do acaso, e sim tarefa de elevado alcance moral para a causa que pretendemos defender. Não definem mero arranjo literário para alimentar os caprichos de leitores famintos de novidades e emoções. A tua obra é a revivescência de lembranças que os soldados e operários de nosso movimento não podem esquecer sobre as cinzas. Imprescindível te mostres digno de tão sagrado depósito. Então veja que Emmanuel já trazia uma recomendação para Canuto Abreu. No slide sequente, nós colocamos aí a capa do livro, né? O Livro dos Espíritos e a sua tradição histórica e lendária, e a imagem, ainda mais moço, de Silvino Canuto Abreu. Por que Emmanuel ele encaminhou através de Chico aquela mensagem? Porque quando Canuto chega em 1950 de retorno ao Brasil, ele ficou tão embevecido com aqueles documentos que ele começa a ler tudo que Kardec havia anotado. Inúmeras anotações, eram textos referentes às publicações que já haviam sido feitas, inúmeros documentos. Esse, em especial, que nós estamos mostrando, o Livro dos Espíritos e a sua tradição histórica e lendária, ele surgiu pós-publicação de Canuto Abreu, de artigos em um periódico em São Paulo. Todos os meses ele lançava um pequeno artigo que era retratando exatamente o dia 18 de abril de 1857. Em 1957, a Federação Espírita Brasileira, a FEB, estava fazendo o congresso para homenagear os 100 anos da primeira publicação de O Livro dos Espíritos. E convidou o senhor Canuto Abreu para ser o cerimonialista daquele congresso. Silvino, então, faz uma tradução da primeira edição de O Livro dos Espíritos e fez bilíngue. Ele colocou a primeira parte em francês e a segunda parte traduzida no português. E lançou, em 1957, este livro, que nada foi mais do que a compilação de todos aqueles artigos que ele publicava mensalmente. E o que esse livro nos diz? Esse livro tem uma história bastante interessante. Ele narra exatamente as 24 horas do dia 18 de abril de 1857. É história ou é lenda? Cada qual faça a sua análise. Eu, particularmente, dou muita credibilidade às informações que ali estão contidas, pela sua sensibilidade, pelo nível dos textos que ali são colocados. A primeira parte, confesso, talvez tenha um pouco de romance no que foi as primeiras horas daquele dia, mas tem informações que são preciosíssimas. Então, no próximo slide, nós colocamos aí uma carruagem. O que as primeiras páginas, ou as páginas introdutórias deste livro, traz de informações? Segundo Silvino Canuto Abreu, possuidor daqueles documentos pessoais de Allan Kardec, nos diz que nas primeiras horas da manhã daquele dia 18 de abril de 1857,
e que era um sábado, havia saído da cidade de Saint-Germain-en-Laye, uma cidade que fica a aproximadamente 20 quilômetros de Paris. Se nós olharmos aí o próximo slide, nós vamos ter noção de onde ficava, ou de onde fica Saint-Germain-en-Laye até o centro de Paris. Aproximadamente 20 quilômetros de distância. E aquele cocheiro que nós vimos na imagem anterior, ele parou na tipografia do senhor Dibot, lá em Saint-Germain-en-Laye, e fez um carregamento de 20 pacotes. E cada pacote, muito bem embrulhado, muito bem amarrado, ali continha 60 exemplares da primeira edição de O Livro dos Espíritos. Se eram 20 pacotes, com 60 exemplares cada um, a primeira publicação, ou a primeira edição de O Livro dos Espíritos foi da conta de 1.200 unidades. No slide seguinte, nós vamos ver exatamente aquele cocheiro, já adentrando as ruas centrais de Paris por volta das 8 horas da manhã. E esse cocheiro, ele se dirige para o Palais Royal, que é a imagem na sequência que nós vamos visualizar. Ele se dirigiu para o Palais Royal, mais especificamente para as Galerias de Orleans. Aí nós estamos vendo uma imagem ou uma gravura representando o que era a Galeria de Orleans, anexo ali ao Palais Royal, onde ao fundo nós vemos um belíssimo jardim e na parte frontal desta gravura nós vamos ver um pátio onde aqueles que traziam as mercadorias que iriam ser vendidas ali tinham um local para o seu estacionamento. Na imagem seguinte, nós colocamos aí acima o Palais Royal, à época de Kardec, e hoje, como se encontra as Galerias de Orleans. Nós estamos percebendo que já não existe mais aquela cobertura ou domus em vidro, ela já não existe mais. E na próxima imagem, nós colocamos uma fotografia como se estivéssemos no centro de onde ficava a Galeria de Orleans, e acima é uma imagem à época de Kardec, da Galeria de Orleans. Na imagem subsequente, nós demos um close para ver a efervescência das pessoas naquela época em Paris, que ficou conhecida como a Cidade das Luzes, a Belle Époque. Então, as pessoas se acorriam para a Galeria de Orleans exatamente para se desfrutar de todo aquele comércio que tinha ali. No slide seguinte, nós colocamos novamente aquela carruagem já se aproximando das Galerias de Orleans, e na outra imagem nós demos também um zoom, onde aquela carruagem ela iria se aportar exatamente naquele pátio, na livraria do jovem Edouard Denty, que ficava no número 13 daquela galeria. E aí encontramos uma gravura, que é o próximo slide, que foi um verdadeiro achado. Nós estávamos na Biblioteca Nacional da França, e ali buscando algumas imagens correlacionadas a Kardec, a Galeria de Orleans, encontramos essa gravura, e lá estava descrito como sendo exatamente a livraria do jovem Edouard Denty. Vocês veem ao fundo aquele pátio onde paravam as carruagens e ali descarregava as encomendas. Como era uma livraria, aquele cocheiro, ele para ali por volta das 8h15 da manhã e adentra pela porta dos fundos, né, a porta de serviço, e ali entrega aquela encomenda, que ele havia saído de Saint-Germain-en-Laye às 5h30 da manhã, com as 1.200 unidades da primeira edição de O Livro dos Espíritos. Foi atendido pelo gerente da loja, o senhor Clemente, que pegou aqueles pacotes, começou a abrir, e imediatamente ele chamou o dono,
o jovem Eduardo Denty. Esse desceu do segundo andar, fez ali aquela primeira análise, consultou os pacotes, viu se realmente tinha as 1.200 unidades, folheou, viu se estava bem amparado. E na imagem seguinte, nós vamos ver que Eduardo Denty, ele retira 20 exemplares que acabara de chegar e pediu ao cocheiro para que, quando retornasse a Saint-Germain-en-Laye, passasse ali à Rua dos Martyrs, onde morava o senhor Allan Kardec, e entregasse pessoalmente 20 exemplares de O Livro dos Espíritos. Como nós estamos sabendo disso? Estamos sabendo através do relato do livro de Silvino Canuto Abreu. Então, aquele cocheiro, que é a imagem seguinte, ele se dirige para a Rua dos Martyrs, e aí nós encontramos uma imagem, uma fotografia, não é da época de Kardec, eu só consegui encontrar nesta rua essa imagem que é datada dos anos 20, já de 1920, mas a seta está ali marcando exatamente o número 8, na Rua dos Martírios, onde morava o senhor Allan Kardec. Kardec morava no segundo andar, só que não eram essas janelas viradas para frente, e sim para os fundos. E aí, na imagem sequente, nós colocamos hoje como está o prédio onde Kardec morou. Embaixo vocês veem aí a porta, né, uma cor meia lilás, com o número 8. E eu não poderia perder a oportunidade, já que nós estávamos fazendo essas pesquisas, de me fazer presente também. Na imagem seguinte, nós vamos encontrar Kardec recebendo daquele cocheiro os 20 exemplares de O Livro dos Espíritos. Kardec se emociona de tal forma que dá aquele grande abraço em Amélie Gabrielle Boudet. O que ele faz? Ele vai pegar e conferir se realmente o Livro dos Espíritos saiu na qualidade que ele imaginava. Colocamos uma imagem aí, a próxima imagem, onde Kardec ele vai pegar o Livro dos Espíritos, vai folhear, vai conferir se realmente tinha as 501 perguntas com as 501 respectivas respostas, se tinha as notas de rodapé, se estava bem costurado, se estava bem perfilado. E Kardec, ele fica muito emocionado. Eram as primeiras sementes de O Livro dos Espíritos. O que Kardec faz? Ele seleciona alguns daqueles livros e começa a fazer dedicatórias. Vai lembrando das pessoas que, de alguma forma, contribuíram para que culminasse exatamente na publicação daquele livro. E ele pega 2 livros em especial, faz-lhe as suas dedicatórias nestes 2 livros, e na imagem subsequente, nós vamos ver novamente aí a livraria de Eduardo Denty. Ou seja, Kardec, às 14 horas daquele sábado, ele se dirige à livraria do senhor Eduardo Denty. Ali procura por aquele jovem livreiro e o gerente, o senhor Clemente, que havia recebido aquela encomenda mais cedo, diz que o jovem Eduardo Denty estava no andar superior e pede para que o senhor Allan Kardec ele subisse. E na imagem subsequente, nós vamos ver aí uma imagem, né, que nos remete a compreender que Kardec vai ao segundo andar, ou ao primeiro andar. E ali ele encontra com o jovem Eduardo Denty e com a sua mãe, a viúva Melaine. E ali há aquele encontro fraterno. Kardec o abraça, o agradece pelo esforço, pelaquela publicação, mas faz a seguinte lembrança ao jovem Eduardo Denty, perguntando-lhe: estás lembrado, meu amigo, que estive aqui aproximadamente 4 meses com a boneca daquele livro, pedindo um orçamento,
para a confecção dessas 1.200 unidades, e o jovem Eduardo Denty sorriu, um pouco envergonhado, e disse-lhe: lembro-me muito bem, senhor Hippolyte. O senhor chegou aqui, nos pediu um orçamento, e quando eu lhe perguntei do que retratava o livro, e o senhor me disse tratar de um livro dos espíritos, desses fenômenos, eu lhe disse pessoalmente: senhor Hippolyte, esse tipo de literatura não tem mais saída. Nós, pessoalmente, aqui na Livraria Denty, nós já publicamos há alguns anos livros que falam sobre os fenômenos das mesas girantes. Mas olha aí, ó, estão na prateleira. Não são vendáveis. E aí, o senhor Allan Kardec realmente entristeceu. Quando eu li isso no livro, eu fui para a Biblioteca Nacional da França para verificar se, de alguma forma, eu poderia conseguir alguns registros que desse veracidade a essa informação. E de tanto a gente cavar, né, e buscar essas informações, no próximo slide vocês vão perceber aí. Nós colocamos a imagem de um livro. Esse livro ele tem um título de Table Tornantes, ou seja, mesas girantes. E como a imagem é pequena, no slide na sequência, eu dei uma espécie de zoom. E aí vocês vão ver no destaque: Paris, foi onde foi publicado, pela livraria de Eduardo Denty, no Palais Royal, Galeria de Orleans, no ano de 1853. Então, isso é um registro que realmente o jovem Eduardo Denty já estava fazendo publicações de livros com conteúdo das mesas girantes e não estava vendendo. Naquele momento que Kardec foi visitar tanto o jovem quanto a mãe, ele já ia saindo, né, lá em janeiro, quando a viúva Melaine o abordou. Senhor Hippolyte, o que fazes aqui? Ah, eu vim trazer essa boneca do livro para pegar um orçamento para a produção de 1.200 unidades. Mas o seu filho, o jovem Eduardo Denty, ele acha que não é o momento, que este conteúdo de livro ele não é vendável, pelo menos aqui na livraria de vocês. E aí a viúva Melaine perguntou: sim, mas qual o conteúdo deste livro? E aí Kardec disponibilizou alguns minutos para explicar à viúva Melaine qual o conteúdo daquele livro. Ela ficou tão embevecida com aquelas informações e havia ficado viúva recentemente, pois o senhor Denty havia desencarnado há pouco tempo, ela se maravilha com aquelas informações. Ela chama o seu filho, Eduardo Denty, e recomenda para que mandasse produzir lá na tipografia do senhor de Bourg, lá em Saint-Germain-en-Laye, porque era um pouco mais barato, apesar da qualidade. E ele teria tempo suficiente para entregar a encomenda. E assim foi feito. Então, naquele momento, que é o slide seguinte, o senhor Allan Kardec, ele pega aqueles 2 exemplares que fez uma dedicatória enquanto estava em casa e presenteou ao jovem Eduardo Denty e à sua mãe, a viúva Melaine. Eles ficaram extremamente agradecidos com aquele gesto do senhor Allan Kardec. E nesta imagem, na sequência, Kardec faz um convite para que logo mais às 20 horas, o filho e a mãe estivessem presentes num pequeno jantar que ele iria fazer em agradecimento a todos aqueles que colaboraram para a publicação de O Livro dos Espíritos. E assim, nas 20 horas, ali na Rua dos Martires, número 8, segundo andar, fundos, Kardec começa a recepcionar aquelas pessoas para o devido jantar. Ali comparece o senhor Fortier, a senhora Planet-Maison, as jovens Ruth Céline Jaffé, Hermance Dufour,
a família Jafé, a família Baudin, a família Rustem, várias pessoas. O gerente da livraria, o senhor Clemente, era mais ou menos 20 pessoas. Foram chegando, se acomodando, e Kardec, para dar início àquela conversa, ele pede licença e pronuncia uma prece. E segundo o livro de Canuto Abreu, que é o próximo slide, nós vamos ver parte desta prece. E Kardec diz: Senhor, apesar de nossa extrema fraqueza moral, chamaste-nos a compartimentar dos teus planos. Embora convencidos, como estamos, de nossa incapacidade espiritual, pusemo-nos prontamente à tua disposição. Ignorantes, recebemos o clarão do conhecimento. Derramastes sobre nosso espírito a água lustral de tua bênção, que limpa as máculas do passado, fortalece a fé e enche o coração de esperança. Graças ao auxílio inestimável dos espíritos bondosos, que colocastes à frente da nova revelação, demos hoje o passo inicial na nova era. Abençoa, Senhor, nossos companheiros ausentes e, sobretudo, os guias luminosos que nos instruíram, aos quais devemos teus ensinamentos. Que tua paz e alegria fique sempre conosco. Assim seja. Dada esta prece de abertura, houve vários comentários, relatos das famílias que estavam ali presentes, agradecimentos, elogios ao trabalho do senhor Allan Kardec. E esse jantar, ele se prolonga. E próximo às 11 horas da noite, que é o próximo slide, Kardec faz as palavras finais de agradecimento. Ele toma consigo um daqueles exemplares de O Livro dos Espíritos e diz a todo o público que estava ali presente: mais de 100 exemplares de O Livro dos Espíritos já se foram neste primeiro dia, doados ou vendidos. Cada volume será um grão de vida nova lançado ao coração de um homem velho. Se algumas destas sementes caírem em corações maduros, haverá, por certo, gloriosas ressurreições. 1.200 sementes da verdade serão lançadas no terreno da opinião. Se uma só frondejar, nosso esforço não foi em vão. Então, essas foram as palavras de agradecimento do senhor Allan Kardec, encerrando aquele jantar. Na sequência, nós pegamos alguns registros do que foi na mídia ou na imprensa francesa daquela época a repercussão da primeira edição de O Livro dos Espíritos. E aí, acessando a Gálica, nós encontramos esse jornal, chamado Jornal Amuzin, e como era muito pequenininho, eu dei um zoom como detalhe nessas 3 setas aí, onde situava. Esse jornal ele foi publicado em 1857, ou seja, o mesmo ano da primeira edição de O Livro dos Espíritos. E que dia? 23 de maio. Ou seja, pouco mais de um mês da publicação de O Livro dos Espíritos, saiu nesse jornal Amuzin uma matéria sobre o Livro dos Espíritos. No próximo slide, nós fizemos uma transcrição do que está ali nesse quadradinho em vermelho. E a matéria dizia o seguinte: aqui vem o primeiro volume intitulado O Livro dos Espíritos, contendo os princípios da doutrina espírita, a natureza dos espíritos, suas manifestações e suas relações com os homens, escrito sobre a direção e publicação, por ordem dos espíritos superiores, por Allan Kardec. E aí eu fiquei imaginando, sim, mas será que nós temos alguns registros da chegada
de O Livro dos Espíritos aqui no Brasil, e aí buscamos, não mais na Gálica, mas em uma hemeroteca aqui do Brasil, onde tem lá o Jornal do Comércio. Então, no próximo slide, vocês vão ver aí que eu dei um destaque, Jornal do Comércio, e logo mais abaixo, eu dei um zoom para que a gente pudesse perceber a data. Então, a edição desse jornal saiu numa sexta-feira, no dia 16 de agosto de 1861. E o que é que nós encontramos no Jornal do Comércio exatamente nesta data? É o próximo slide. Nós encontramos ali duas publicações, dois artigos, dizendo que havia chegado, ou livros recém-chegados, que era da livraria do senhor Garnier, que ficava ali na Rua do Ouvidor. E onde está a seta, vocês vão ver, é Livro dos Médiuns e o Livro dos Espíritos. Já havia chegado no Brasil essas publicações em 1861. E imaginem, 1861 já era a publicação de um Livro dos Médiuns. Então, a livraria Garnier já conseguiu trazer o Livro dos Médiuns no mesmo ano que foi publicado. Eu, particularmente, nessas nossas pesquisas, e não sou historiador, eu sou engenheiro civil de profissão, mas adoro pesquisa, nós não encontramos como registros a chegada de O Livro dos Espíritos antes de 1861. Mas isso não invalida que exemplares de O Livro dos Espíritos tenham chegado. Tenham chegado, inclusive, em 1857. Alguém que tenha vindo de navio, depois do mês de abril, no mês de junho, julho, agosto, setembro, não sei. Mas, particularmente, na nossa pesquisa, registro histórico, nós conseguimos de 1861. E não foi só a livraria do senhor Garnier, a livraria também do senhor Francisco Luiz Pinto, que também já estava comercializando exemplares de O Livro dos Espíritos. No slide sequente, nós pegamos alguns registros das primeiras traduções. As primeiras traduções de questões individualizadas de O Livro dos Espíritos foram feitas por esse baiano que vocês estão vendo aí, Luiz Olímpio Teles de Menezes. Era um escritor, jornalista, estenógrafo. Para quem não sabe, estenógrafo é aquela pessoa que consegue escrever na mesma velocidade com que as pessoas falam. Ele só visualiza ali os lábios da pessoa e vai anotando rapidamente. Então, Luiz Olímpio Teles de Menezes tinha essa qualidade. Ele era um estenógrafo. E Luiz Olímpio, era um profundo conhecedor da língua francesa, ele começou a traduzir questões pontuais de O Livro dos Espíritos. E quando ele começa a traduzir, ele vai estudar. Mas ele chama alguns companheiros para estudar juntos o que aquelas questões estariam dizendo. E assim, no próximo slide, nós vamos perceber o que aconteceu com isso. Nós vamos encontrar a fundação do primeiro centro espírita do Brasil. Por quem? Por Luiz Olímpio Teles de Menezes. Aquelas pessoas estudando aquelas questões permitiu que no dia 17 de setembro de 1865, às 3h30, foi fundado o Grupo Familiar de Espiritismo. Isso, para nós baianos, nos dá uma certa vaidade, né? Aquele orgulho, mas é um orgulho de grandeza, de ensinamentos. Então, Luiz Olímpio Teles de Menezes, ele publica, posteriormente, o primeiro jornal espírita do país, Eco de Além Túmulo. E na imagem subsequente, nós colocamos ali a figura honrosa de Joaquim Carlos Travassos. Ele é que realmente faz a primeira tradução total ou integral de O Livro dos Espíritos. Em que ano? 1875. Ou seja, 18 anos após a primeira publicação de O Livro dos Espíritos. Para a gente ter uma ideia sobre essas traduções,
Nós vamos encontrar no slide seguinte, dentro daqueles documentos que Canuto Abreu trouxe para o Brasil e que tornou público há apenas 2 ou 3 anos, parte desse material ele está sendo digitalizado, está sendo certificado, está sendo autenticado. Muitos documentos hoje já se tornaram públicos. E um desses documentos diz respeito a essas traduções. Então, aqui nós não vamos conseguir visualizar nada. Na imagem seguinte, eu coloquei um zoom, e aí é uma correspondência de próprio punho do senhor Allan Kardec para o senhor Francisco Antônio Pereira Rocha, brasileiro e que baiano. Nós pegamos também uma transcrição, que está no próximo slide, porque Canuto Abreu sempre fazia isso. Ele pegava o original de Kardec, enquanto esteve lá em Paris, nos idos de 1920 a 1922, ele pegava a sua máquina de datilografar e copiava a correspondência no francês. E quando chegou ao Brasil, ele transcrevia para o português. Então, aí vocês estão vendo essa transcrição original de Canuto em português. E no próximo slide, nós demos um zoom naquilo que nos chama a atenção. Então, vocês podem perceber, Paris, 23 de agosto de 1860, ou seja, antes das primeiras traduções de Luiz Olímpio Teles de Menezes, que ocorreu a fundação do Centro Espírita em 1865, mas ele já começou a fazer algumas traduções antes. Mas essa correspondência é de Kardec a um baiano em 1860. E o que Kardec estava dizendo para esse baiano, Francisco Antônio Pereira Rocha? Ele diz: fico lisonjeado, doutor, com o desejo que me manifesta de fazer uma tradução portuguesa de O Livro dos Espíritos e de minha instrução prática. Ou seja, já em 1860, já tinha interessados em fazer a tradução total de O Livro dos Espíritos. Obviamente, nós não temos aqui a condição de afirmar se isso foi realizado ou não, mas que houve a intenção, com certeza houve. No próximo slide, nós vamos encontrar um opúsculo que foi produzido por Kardec, chamado O Espiritismo na sua mais simples expressão. Era um opúsculo de apenas 31 páginas, onde Kardec fazia um resumo de O Livro dos Espíritos. E como nós estávamos pesquisando na Gálica para ver se havia alguma correlação entre Kardec e Canuto Abreu, todas as vezes que eu digitava, e com dificuldades, essas duas palavras, Kardec com Canuto, aparecia inúmeras situações de documentos. Mas, a bem da verdade, quando eu clicava, não tinha nada a ver com Canuto Abreu. Mas este livro, O Espiritismo, na sua mais simples expressão, ele foi publicado por um professor francês. E na imagem seguinte, vocês vão ver um close que eu dei, ou um zoom que eu dei neste livro, e este livro, que está em português, e isso foi o que nos chamou-nos a atenção, lá diz, produzido por Allan Kardec, autor de O Livro dos Espíritos e diretor da Revista Espírita. E embaixo tem escrito, fora da caridade não há salvação. Eu falei, sim, mas como que existe esse livro já em português? E no próximo slide nós vamos ver, publicado como sendo já a terceira edição, traduzido do francês, com autorização do autor, ou seja, quem autorizou Kardec, e foi traduzido por quem? Alexandre Canut, que em francês se pronuncia Alexander Cagny, professor em Paris. E por que nós chegamos neste livro? Porque todas as vezes que eu escrevia Canuto, eram as 4 letras de Canut, o Alexander Cagny. Este livro, eu não tinha conhecimento, mas eu não descobri a roda. Ou seja, vários espíritas, estudiosos, historiadores, já tinham tido acesso a esse opúsculo, mas eu ainda não.
Mas o que chamou a atenção é o próximo slide. Isso aqui é fantástico. E às vezes as pessoas não param para analisar. Esse opúsculo ele foi publicado em Paris, exatamente ali pelo senhor Alain de Molon, e escrito aí mais embaixo, publicado pelos livreiros, os livreiros, de suas majestades, o imperador do Brasil e o rei de Portugal. Quando eu li o imperador do Brasil, quem? Dom Pedro II. Então, na realidade, essa tradução de uma publicação de Kardec foi bancada pelos livreiros de Dom Pedro II. Eu tenho muito acesso a alguns amigos da FEB, exatamente naquela área ali de livros, e esse companheiro, esse expositor, ele, em conversa conosco, ele disse, olha, Kleber, de fato, esse opúsculo está ali escrito livreiros de suas majestades, o imperador do Brasil e o rei de Portugal. Mas nós não temos a condição de afirmar que realmente Dom Pedro II ele patrocinou. E é uma verdade. Não há como nós autenticarmos que realmente Dom Pedro II ele fez parte do processo. Ali o que está escrito que foram os livreiros de Dom Pedro II. Isso está escrito. Mas aqui para nós, no íntimo, eu acho, é um pensamento meu, ou um pensamento nosso, de que Dom Pedro II, ele tinha essa questão. No slide seguinte, nós vamos encontrar na Revista Espírita de 1863, e isso é uma publicação à época de Kardec, lá na edição do mês de outubro, e na página 403, um item intitulado Enterro de um Espírita em Vala Comum. O que esse texto diz na Revista Espírita publicada por Kardec? Ali fala que o senhor Alexander Cagny era secretário da Sociedade Parisiense. Ou seja, Alexander Cagny ele tinha uma relação muito próxima com Kardec. É tanto que Kardec autorizou a tradução daquele opúsculo. E isso nós vamos confirmar na Revista Espírita, 1863, no mês de outubro. No slide seguinte, nós vamos encontrar aí a Revista Reformador, do mês de setembro do ano de 2015, nas páginas 558 à página 561. A capa é essa daí. Existe uma matéria na Revista Reformador deste ano, 2015, uma narrativa falando quem foi Alexander Cagny, o que ele veio fazer aqui no Brasil, e fala também da publicação daquele opúsculo de Kardec, ou seja, uma tradução do livro O Espiritismo na sua mais simples expressão. O que esse livro, o que essa revista diz neste artigo? Ele fala que Alexander Cagny, ele veio para o Brasil nos idos de 1842 para fundar em Santa Catarina uma colônia chamada Colônia do Saí. E quem vieram para fundar essa colônia? Eram espiritualistas que moravam em Paris. E quem bancou a vinda desses espiritualistas foi Dom Pedro II. Então vejam que havia já uma relação de Dom Pedro II com espiritualistas desde 1842. A publicação daquele livro é 1863. O que aconteceu com Alexander Cagny? Ele não se adapta na colônia do Saí e em 1843 ele vem para a corte no Rio de Janeiro. E chegando na corte no Rio de Janeiro, ele casa-se com uma brasileira, que segundo Silvino Canuto Abreu, era médium. E na revista O Reformador, tem essa confirmação. Alexander Cagny
casa-se com uma brasileira que era médium. No slide, na sequência, nós colocamos uma imagem para fazer a seguinte afirmativa. Alexander Cagny, ele retorna a Paris em 1846, ou seja, 4 anos depois que chegou ao Brasil, e leva consigo a Madame Cagny, que participa de reuniões com mesas girantes naqueles saraus. Porque em 1846 já havia esses fenômenos. Então, no slide seguinte, nós paramos aí para fazer uma pequena reflexão em cima do livro de Silvino Canuto Abreu, cujo título é O Livro dos Espíritos e sua tradição histórica e lendária. Então, neste livro, eu não coloquei por mera falta de tempo, Canuto diz que a Madame Cagny, que era médium, auxiliou em alguns destes trabalhos. Ou seja, aqui uma brasileira teve participação direta para ajudar o senhor Allan Kardec na publicação da primeira edição de O Livro dos Espíritos. Isso muda alguma coisa? Claro que não. A essência do livro continua ali, perfeita, com brasileiros, sem brasileiros, mas é um registro histórico. E as pessoas podem perguntar, sim, Kleber, mas será que você não está valorizando demais este livro de Canuto Abreu? E eu digo, eu acho que não, não é valorizar demais. Silvino Canuto Abreu, espírita de berço, preocupado com os rumos dos ensinamentos da doutrina espírita no Brasil, por uma vertente de espíritas, claro, não a totalidade, mas uma vertente de espíritas, se dirigiu a Paris para beber na fonte daqueles que conviveram pessoalmente com Kardec, que recebe comunicações do espírito Emmanuel falando sobre todos aqueles documentos que passou a ser possuidor. Futuramente, Emmanuel manda uma mensagem através de Chico, já no ano de 1958, pedindo para que ele não publicasse aqueles documentos. Que esperasse o momento certo. A espiritualidade iria fazer chegar ao público. E chegou. Esses documentos, eles estão sendo, como disse anteriormente, digitalizados e posteriormente serão disponibilizados de uma forma mais ampla. Mas encontramos hoje já muitos desses documentos. Para nós darmos uma credibilidade a este autor, Canuto Abreu, nós pegamos o slide seguinte. E aí nós vamos encontrar um cartaz do 4º Congresso Espírita Mundial. Esse congresso ele foi realizado em Paris, na França, entre os dias 3 e 5 de outubro do ano de 2004. Comemorando o quê? Comemorando os 200 anos de nascimento de Kardec. Então, foi um congresso muito comentado. Na época, eu até me empenhei para me fazer presente, mas, infelizmente, não deu. Mas foi um congresso muito concorrido. Em Paris, terra onde frutificou esses ensinamentos, comemorando os 200 anos de nascimento de Kardec. Vários expositores brasileiros se faziam presentes. José Raul Teixeira, Divaldo Pereira Franco, Nestor Mazotti, César Perry de Carvalho, inúmeras pessoas, outros expositores como Alberto Almeida. Então, foi um congresso muito concorrido. E na noite de abertura, no dia 3, quem fez a conferência de abertura foi o nosso companheiro José Raul Teixeira. E enquanto Raul fazia a sua conferência, nós vamos ver no próximo slide, houve uma comunicação de um espírito através do médium Divaldo Pereira Franco.
Essa mensagem, essa comunicação, ela ficou muito conhecida à época, porque ela foi ditada em francês, ou foi escrita em francês, e ela era espelhada. Ou seja, para você conseguir ler, tinha que virar contra a luz para poder perceber, mas era em francês. E quem encaminhou essa mensagem? Nada mais, nada menos do que Leon Denis. E quando foi lida esta mensagem, isso começou a causar entre aqueles que estavam participando do congresso um furor. Ou seja, um congresso homenageando os 200 anos de nascimento de o senhor Allan Kardec. Quem encaminha a primeira mensagem? Leon Denis. Posteriormente, para o encerramento deste congresso, quem iria fazer, ou quem fez a conferência, foi Divaldo Pereira Franco. E quem estava recebendo mensagens já foi o inverso, foi José Raul Teixeira. E ele recebe uma segunda mensagem, que foi uma mensagem do espírito Gabriel Delagne. E aí realmente causou um impacto. Já veio à mente de todos aqueles congressistas de que se Leon Denis mandou uma mensagem, se Gabriel Delagne mandou outra mensagem, quem iria mandar a mensagem de encerramento? Todos imaginaram, o senhor Allan Kardec. E foi isso que aconteceu. Na próxima imagem nós vamos ver. Não foi isso que aconteceu. A mensagem de encerramento daquele congresso, em 2004, em Paris, comemorando os 200 anos de nascimento de Kardec, a mensagem final foi do senhor Silvino Canuto Abreu. Eu acho que esta mensagem ela não foi permitida em vão, acredito eu. Esse espírito ele realmente tem algo a nos passar como ensinamentos. E é por isso que, particularmente para esse nosso trabalho, nós damos credibilidade a boa parte do que está escrito neste livro. Se nós analisarmos o slide seguinte, já finalizando esse nosso trabalho, essa singela homenagem ao Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar aí a figura de Arnaldo Rocha, um mineiro que conviveu de muitos e muitos anos com Chico Xavier, que foi casado com Meimei. Então, assim, era de uma convivência com Chico muito grande. E tem vídeos no YouTube onde Arnaldo Rocha ele faz a afirmativa de que Chico Xavier, numa encarnação anterior, ele aportou a veste corpórea daquela que foi Ruth Céline Jaffé, que auxiliou Kardec, que esteve naquele jantar, ali às 20 horas, no dia 18 de abril de 1857, na casa de Kardec. Ela estava presente, Ruth Céline Jaffé. Se essa informação é verídica, é verdadeira, Chico Xavier, assim como a Madame Cani, estavam presentes. Essa afinidade entre Brasil e França, ela se faz muito presente. E nós encerramos trazendo uma mensagem, que é o slide seguinte, uma mensagem que está no livro O Espírito da Verdade. Essa mensagem é de Hilário Silva. Este livro ele foi publicado por estes dois médiuns, tanto Chico Xavier como Valdo Vieira. E a mensagem que nós vamos passar aqui para os caros amigos internautas, nesta, repito, singela homenagem à publicação de O Livro dos Espíritos, ela é intitulada Há um Século. Nessa mensagem, e é o slide seguinte, relata-nos o espírito Hilário Silva, dizendo que Kardec já estava realmente cansado e que no amanhã do mês de abril
do ano de 1860. Ou seja, já havia sido publicado a primeira edição de O Livro dos Espíritos, já havia sido publicada a segunda edição, que é essa que nós temos hoje, com 1019 perguntas e respostas, já havia lançado a Revista Espírita, já estava lançado a Sociedade Parisiense, enfim, Kardec já tinha um grande trabalho pela frente, mas também trazia algumas dificuldades. Ele recebia cartas injuriosas, detratoras, eram missivas sarcásticas, que Kardec tinha que defender os princípios daquela doutrina. E segundo o espírito Hilário Silva, ele levantou naquela manhã de abril do ano de 1860, com um ar de desânimo. E eu pergunto, quem de nós, nos dias atuais, também não levantamos com desânimo? Parecendo que nosso trabalho, nosso esforço não está tendo resultados. Foi aquele sentimento que Kardec acordou naquela manhã, vendo ali à sua mesa, que ficou na madrugada anterior, várias correspondências, várias missivas, e boa parte delas injuriosas, detratoras. Quando de repente ouve-se, batendo à porta do seu apartamento, ali à Rua dos Martyrs, alguém. Amélie Gabriele Boudet, sem saber de quem se tratava, vai abrir. E quando lá chega, era um carteiro. E trazendo mais uma correspondência, porém um pacote um pouco maior, um pouco mais pesado. Amélie Gabriele Boudet, ela se aproxima do seu esposo, o senhor Allan Kardec, e entrega-lhe mais uma dessas encomendas. Kardec, que já vinha com aquele sentimento de desânimo, ele olha para a esposa como se estivesse a perguntar: será que é mais uma daquelas correspondências? E ela, com um sorriso singelo, ela diga: abra. E o senhor Allan Kardec, como vemos aí na gravura, ele abre aquela encomenda e retira dali uma correspondência. E logo abaixo da correspondência havia um outro embrulho que ele não identificara o que era. No slide seguinte, nós pegamos essa transcrição da mensagem de Hilário Silva, que diz assim: Senhor Allan Kardec, com a minha gratidão, remeto-lhe esta encomenda em anexo, bem como a sua história, rogando-lhe, antes de tudo, prosseguir em suas tarefas de esclarecimento da humanidade, pois tenho fortes razões para isso. Ou seja, essas foram as palavras introdutórias daquela correspondência. E aqui vamos usar uma narrativa de memória. Na sequência, aquele missivista dizia: Senhor Allan Kardec, meu respeitoso abraço. Estou aqui para narrar-lhe a minha história. Há praticamente 2 anos, eu conheci a mulher da minha vida. Seu nome, Antoniette. Foi paixão à primeira vista. Logo, alguns meses após, já estávamos casados. Um amor invadiu as nossas almas. Mas há 6 meses, senhor Allan Kardec, a minha Antoniette, ela se foi. Foi tomada de uma doença muito repentina e após alguns meses ela veio a falecer. Eu me desesperei, Senhor. Me desesperei. O amor da minha vida, que acabara de conhecer e conviver por pouco tempo, havia retornado ao mundo espiritual. A dor foi lacinante. Não suportei aquela separação. Senhor Allan Kardec, eu, como livreiro de profissão, como encadernador que sou, comecei a faltar ao emprego. Daí a pouco tempo, fui despedido. Me enveredei pela noite parisiense e só tinha um pensamento que vinha à minha cabeça: tirar a minha própria vida.
pelo desgosto, pela saudade, por não ver na minha vida mais objetivo. E aí, senhor Allan Kardec, numa noite fria e escura parisiense, eu me dirigi à Ponte Marie. Essa que os irmãos estão vendo aí. Me dirigi à Ponte Marie, com o intuito único de tirar a minha própria vida. No slide seguinte, nós vamos ver que o missivista, ele narra nesta correspondência que começa a se aproximar da balaustrada, exatamente para se atirar. E ele diz: Senhor Allan Kardec, eu tinha certeza do meu intento, pois as águas estavam bastante geladas do rio Sena, e mais do que isso, não sei nadar. Ao me aproximar da balaustrada, me posicionar para subir e pular, eu toquei em algo que caiu ao chão, que é a próxima imagem. E quando eu me apercebi, era um livro que pela relva nevoenta da noite estava com uma certa umidade. Procurei ali, senhor Allan Kardec, a luz mortiça de um poste. Não me contive. Agachei e comecei a ler. É a próxima imagem. E esse missivista, ele diz na correspondência que quando ele se deu por conta, já havia lido boa parte daquele livro. Mas ressalta que quando pegou as suas mãos e que abriu ali na contracapa, no frontispício daquele livro, ali estava escrito: este livro salvou minha vida. Leia com atenção e faça bom proveito. Assinado A. Lohan. Então, senhor Allan Kardec, eu lhe envio essa encomenda, que nada mais é do que este exemplar de O Livro dos Espíritos. Porém, recuperado, adornado com capa em couro e com letras pintadas a ouro. Faça dele o que melhor lhe aprouver. Então, o senhor Allan Kardec, ele fecha aquela correspondência, aquela missiva, e vai abrir o pacote. É a nossa próxima imagem. Ali, o senhor Allan Kardec vê um lindo exemplar, muito bem trabalhado, adornado, de O Livro dos Espíritos. O senhor Allan Kardec, então, ele abre aquela capa, que era em couro, e ali ele vê a veracidade daquela informação. E ele lê: este livro salvou minha vida. Leia com atenção e faça bom proveito. Assinado A. Lohan. E mais abaixo, salvou a minha também. Assinado Joseph Perrier. Kardec, naquele momento, segundo o espírito Hilário Silva, neste livro O Espírito da Verdade, ele diz que Kardec aconchegou aquele livro ao peito. E no próximo slide, nós colocamos um recorte dessa mensagem do espírito Hilário Silva. E ele nos diz: após a leitura da carta providencial, o professor Rivail experimentou nova luz a banhá-lo por dentro. Aconchegando o livro ao peito, raciocinava não mais em termos de desânimo ou sofrimento, mas sim na pauta de radiosa esperança. Era preciso continuar, desculpar as injúrias, abraçar o sacrifício e desconhecer as pedradas. Diante de seu espírito, turbilhonava o mundo necessitado de renovação e também de consolo. Allan Kardec levantou-se da velha poltrona, e nós vamos ver na próxima imagem, e disse, abriu a janela à sua frente, contemplando a via pública, onde passavam operários e mulheres do povo,
crianças e velhinhos. O notável obreiro da grande revelação. Respirou a longos haustos e, antes de retomar a caneta para o serviço costumeiro, levou o lenço aos olhos e limpou uma lágrima. Hilário Silva. Eu acho que essa mensagem ela serve de exemplo para todos nós. Diante das nossas dificuldades, diante dos nossos desafios, diante dessa divulgação que não é fácil, mas que eu digo sempre é prazerosa. Que tomamos essa mensagem do senhor Allan Kardec através do espírito Hilário Silva para que nos impulsione ao trabalho, para que tenhamos a oportunidade de fazer com que mais pessoas tenham a condição de entendimento destes ensinamentos. Nós encerramos com o último slide, onde aí está escrito as frases contidas naquele exemplar que Allan Kardec recebeu. Esta obra salvou minha vida. Leia com atenção e tenha bom proveito. Assinado a Lohan. E mais abaixo, salvou-me também. Deus abençoe as almas que cooperaram em sua publicação. E assina Joseph Perrier. Eu posso dizer aos irmãos, sem medo de errar, este livro também tem salvado a minha vida. Não em condições talvez extremas, como esses dois espíritos, mas tem nos salvado no sentido de nos dar a oportunidade de compreender os grandes desafios que todos nós estamos vivenciando num momento como este, com tantas desencarnações. E se nós não tivermos o conhecimento da imortalidade da alma, se nós não tivermos a convicção de que a vida continua, de que nós estamos aqui de passagem, num processo de aprendizagem, muito difícil seria. Eu costumo dizer que na Terra há injustiças, mas do ponto de vista do espírito, não há injustiçados. Há sempre necessidades. Que possamos tomar este livro como roteiro para o nosso trabalho, baseado nos ensinamentos do Mestre Jesus, para que consigamos atravessar, superar os desafios da atualidade. Aqui fica essa nossa singela homenagem ao Livro dos Espíritos e, mais especificamente, ao senhor Allan Kardec. Muita paz e até outra oportunidade.